Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? A gente está aqui de novo com o nosso momento tão querido da semana, a nossa live direto no ponto. Estamos chegando aqui, esperando a Jo chegar para a gente começar a falar. Mais uma vez, trazendo ganho de consciência, trazendo as nossas visões, as nossas experiências de como a gente lida com a vida, como a gente aborda a nossa realidade, né? Uma vez que a realidade que a gente vive hoje, que a gente vive agora, é criada de dentro para fora, tudo que acontece à minha volta é um reflexo daquilo que está dentro de mim. E baseado nisso, hoje a gente vai falar: ninguém dá o que não tem. Deixa eu chamar a Jo aqui, mandar um convite para ela entrar aqui comigo. Entra. Para a gente começar com o nosso bate-papo de todas as semanas e falar um pouquinho. Oi, Jô. Ei, Dani, tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Bem-vinda. Muito Tava obrigada. aqui falando, né? Tava aqui fazendo a introdução antes de você chegar, né? Que quando a gente trouxe o tema hoje, eu fiquei. Tá me ouvindo, Jô? Tá travado? Não, tô Tá. te Que ouvindo. tinha dado uma travada. Parecia que estava travado. Quando você trouxe a ideia da gente falar, né? Ninguém dá o que não tem. Eu fiquei presa nessa questão, né? De que tudo que se apresenta na nossa realidade é um reflexo daquilo que está dentro da gente. Então, tudo que está acontecendo à minha volta, eu magnetizo para que isso aconteça, espelhando para mim ou coisas que eu preciso trabalhar, ou as coisas que estão dando certo, né? A vida que vai sendo manifesta é um reflexo daquilo que está dentro de mim. E eu fiquei nisso, assim. Eu olho para esse contexto, ninguém tem para dar aquilo que não tem dentro de si, e é por isso que está a falta na vida, né? Justamente, se eu estou em falta dentro de mim, ao redor da minha vida vai estar aparecendo uma falta também. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho do que você quer trazer com isso, de como você vê esse ponto para a gente desenrolar um pouco mais. Pois é, Dani, essa semana eu estive observando os atendimentos que eu fiz, começou ontem, né? E da semana passada, as pessoas, quando vieram com as questões, e sempre colocando uma preocupação em torno dos familiares, em torno ali do trabalho, mas sempre do externo, sempre do externo. E com essa dificuldade de olhar internamente, né? Eu perguntei várias vezes, mas tá, você falou do marido, você falou do filho, você falou da mãe, você falou do pai, só faltou você falar de você. Percebe que você está querendo dar a eles, neste momento, um bem-estar, uma calmaria, da qual você não está detendo, que você está aqui, com, né, às vezes com síndrome do pânico, às vezes com dificuldade de dormir, às vezes com muita ansiedade, mas ela não conseguia, as pessoas não conseguiam olhar primeiramente para si, para poder se estabilizar, para depois fazer o outro movimento. Então, isso ficou assim, rodando na minha cabeça, o que isso estava querendo me dizer, né? Por isso que eu logo pensei, ninguém dá o que não tem. Como que nós vamos querer dar o bem-estar, passar tranquilidade para as pessoas que nos são caras, para as pessoas que estão próximas, se nós estamos com dificuldade de ter também essa relação internamente? Então, por isso que eu sugeri ninguém dá o que não tem, porque foi uma coisa que me chamou muita atenção. Foi muito corriqueiro, foi muito repetitivo nesses últimos atendimentos que eu fiz, sabe? E isso me fez refletir, né? O tanto que nós ainda estamos apegados a padrões que nos foram passados, como se olhar pra gente, nos priorizarmos fosse algo ruim, fosse egoísmo, né? Então, acho legal expandir um pouquinho mais sobre esse tema para levar um outro olhar para as pessoas que ainda estão com essa dificuldade de olhar primeiramente para si. Então, foi mais ou Muito menos isso legal. que eu tinha pensado. Não, é muito legal isso que você está falando, né? Porque como você está trazendo, a pessoa está ali cheia de ansiedade, cheia de problema, passando mal, mas querendo resolver a vida do outro, querendo fazer que o outro fique tranquilo, que o outro fique bem, né? E não consegue perceber que primeiro ela precisa ter isso instalado nela para poder ativar isso no outro, né? Ela tá toda bagunçada e não, como é que eu faço para organizar a vida de fulano, organizar a vida de ciclano, e não entende que primeiro precisa se organizar, se regular por dentro,
para poder ter a força realmente de ir lá e ajudar alguém de verdade, né? Mais ou menos isso que você está dizendo, né, Jô? Justamente. E daí o que eu acredito que precisamos fazer uma linha de reflexão, né? Que primeiro vamos dizer o que causa, o que seria o motivo da pessoa estar fazendo esse movimento, para depois levar essa expansão de consciência do autocuidado, né? Então, todas as vezes que nós nos colocamos neste lugar que eu vou salvar o outro antes de estar salvo, antes de olhar para si mesmo, dentro de nós temos vários tipos de gatilhos e mensagens que estão ali tentando se comunicar. A primeira delas, que eu acho que é uma das mais difíceis, né? Que é de nós nos colocarmos numa posição de superioridade. Então, o outro precisa de mim, eu preciso de fazer esse movimento para poder ajudar o outro. E quando nós vamos nos deparando com essa situação, não conseguimos olhar verdadeiramente as nossas próprias necessidades. E isso faz com que a gente continue no mesmo lugar, sem conseguir fazer uma movimentação para sair de uma dor. Porque eu estou tão preocupada de ajudar o outro, mas na verdade eu estou ali querendo nutrir o meu próprio orgulho, acreditando que eu tenho essa potência, essa capacidade de ajudar o outro naquela situação em que eu me encontro. Porque é uma fuga de olhar para si mesmo. Em outros momentos, nós podemos olhar a questão do padrão do medo do abandono. Se eu vou fazer tudo para todos, as pessoas têm uma tendência de querer ficar comigo. Então, elas não vão me deixar, elas não vão me abandonar, porque é cômodo, é útil eu estar ali fazendo tudo para todos. Olhar para esse lugar do medo do ser abandonada, olhar a questão dessa carência, porque uma coisa está fora de lugar. Se eu não estou legal, como é que eu vou conseguir, naquele momento, fazer um movimento para poder te ajudar a olhar para aquela dor? Por isso que esse trabalho de autoconhecimento, ele fortalece para sabermos quem somos verdadeiramente e até que ponto eu consigo ir. E lembrando também que, às vezes, nós nos colocamos no papel de ajudar uma pessoa que, às vezes, ela não quer ser ajudada. Então, também vale ligar o desconfiômetro, né? De ver o tanto que nós estamos ali querendo ajudar verdadeiramente ou quando nós estamos invadindo energeticamente a energia do outro, né? Fazendo essa invasão energética no outro, na vida do outro. Tudo isso vão acendendo luzes de alerta. Você concorda, Dani? Sim, na verdade, está fugindo de si, né? Justamente, se eu não consigo perceber quais são as minhas próprias necessidades, se eu estou fugindo delas para ir lá ajudar a vida de alguém, como é que eu vou achar que eu posso perceber a necessidade do outro se eu não vejo as minhas? Então, eu preciso conseguir ter esse radar ativo em mim, para sentir na minha vida e me perceber dentro daquilo que eu preciso, para poder achar que vou conseguir ajudar os outros. Do contrário, é justamente isso que você está falando, é a questão do orgulho, é a fuga, né? Outra coisa que também veio para mim quando eu estava pensando nisso foi aquela musiquinha. Não era amor, era cilada, cilada, né? Então, quantas vezes que a pessoa acha que é amor, que ela acha que está apaixonada, que ela acha que encontrou, e aí tô fazendo tudo por você, eu tô dando o meu melhor nessa relação, e na verdade a pessoa não tá, ela tá ali fugindo dela mesma, do vazio dela. Então ela não quer se olhar, ela não quer ficar consigo mesma, e aí abduz o outro para a vida dela para fugir de si, para não ficar consigo mesma, porque a vida dela tá tão vazia que aí ela encontra uma distração para as próprias dores e ela quer botar toda a atenção dela ali, toda a energia dela ali, mas mais por desespero de fugir da própria vida, de fugir da própria dor, do que de fato e se amar, tá consigo, porque se eu não tenho amor próprio por mim mesmo, eu não vou ter amor para dar para ninguém. Não é real. Uma pessoa que não se ama, ela pode se apaixonar, mas ela não tem amor para dar. Ela vai ter outra coisa para dar. Ela vai ter posse para dar, ela vai ter um monte de inseguranças para dar, ela vai ter um monte de problemas, enfim, as loucuras da cabeça dela que ela vai projetar no outro o tempo inteiro e acaba trazendo uma relação super difícil ali, mas ela jura que é amor, ela acredita que aquilo é amor, mas na verdade é porque ela ela preenche o próprio vazio com a existência do outro, né? Então ela bota toda a atenção no outro, no outro, no outro, e aí a coisa enrosca e não fica uma coisa gostosa, não fica uma coisa bonita, acaba se tornando uma relação pesada, porque
Se a pessoa não é capaz de estar consigo mesma, de se nutrir do próprio amor, de se cuidar, de se dar a atenção que precisa, ela não vai ter isso para oferecer para o outro. E aí tudo que ela vai oferecer para o outro vai ser complicação, vai ser pressão, vai ser manipulação, vai ser qualquer coisa para que o outro supra nela essa falta que ela tem dela mesma. Acaba sendo uma coisa invertida, assim. Ela acha que é amor, porque ela está vazia disso dentro dela, então ela projeta no outro que o outro precisa preencher essa falta dentro dela, e isso é impossível. Por isso, tantas relações em desequilíbrio hoje em dia, porque as pessoas estão esperando que que a outra parte, que quem está de fora, vai lá e resolva a falta dela. Só que essa falta é um vazio dentro dela. Só ela conhece esse buraco. Só ela sabe como preencher esse vazio. Então, às vezes, o outro tá ali, quer ajudar, tá apaixonado também, e dá, mas nunca é suficiente. Porque aquele vazio, só ela mesma vai saber como preencher. E ela só vai descobrir como preencher esse vazio quando ela se olhar. Quando ela se permitir se conhecer. Perceber o que ela tem que sentir ali, de onde vêm as dores, de onde vêm as inseguranças, como que eu posso preencher isso sem ser só através do outro. O outro é para ser uma coisa extra, uma coisa gostosa, um complemento, para trazer mais felicidade. Mas se você quer ser feliz com alguém, você precisa estar feliz consigo mesmo. Porque aí essa felicidade multiplica. Aí você tem o que compartilhar. Agora, eu só vou ser feliz quando eu tiver alguém. Você acha que a felicidade vai se produzir dentro de uma relação? Não. Primeiro eu tenho que ter isso para poder compartilhar com alguém. Amor, felicidade, bem-estar, alegria. Eu tenho que ter isso para botar na mesa da relação e poder compartilhar com os outros. E não ficar nessa ilusão de que a relação vai me dar isso. Na relação a gente tem que oferecer. A gente tem que compartilhar aquilo que a gente tem com a gente. E quando tudo que eu tenho é uma vida mal resolvida, é o que eu vou compartilhar com os outros. É interessante também destacar um pontinho aqui que eu acho importante, porque temos vários terapeutas que nos acompanham, que assistem às nossas lives, né? E o fato de nós sermos terapeutas, a gente não deixa de ter as nossas dores. É claro que o que nós estamos dizendo aqui não é que a pessoa precisa de estar sem dor nenhuma para começar a fazer um movimento de trabalhar, de ajudar o outro, tudo mais, que quanto mais a gente vai trabalhando, mais a gente vai também nos olhando e lapidando e olhando as nossas próprias dores. O que nós estamos dizendo aqui, na verdade, é o seguinte: as pessoas que tendem a fugir do próprio processo, ignora a própria dor e fica se colocando no lugar que é o salvador do outro. Isso que é delicado, isso que é necessário olhar. E se as pessoas que estão nos assistindo aqui, que não são terapeutas, mas identificou com algum tipo de padrão que já foi falado, também não se desespere, né? Tudo tem ali o porquê de ser. Tem o porquê de você estar aqui neste momento para estar ouvindo, né, sobre esse tema. E tem um momento também do autoacolhimento. Entender, eu estou nessa situação. Eu acredito que eu posso ajudar e salvar todo mundo. Eu vou fazer de tudo para todo mundo. Mas eu não estou fazendo para mim. Aí tem um indício de você estar ou precisando de nutrir o seu valor, ou de se achar merecedora da sua própria atenção. E nos casos mais profundos é a ativação do amor próprio. Porque quando eu estou com essa frequência do valor, do merecimento, do amor próprio em equilíbrio, eu consigo me nutrir e a minha nutrição faz com que sobre e eu consiga dividir. Agora, se eu estou na falta de alguma dessas frequências, de alguma dessas potências, eu estou acreditando que eu estou dando amor, mas na verdade não. Eu estou ali numa situação de um apego para que possa suprir a minha carência, assim como a Dani disse, né? Esse vazio que eu não sei de onde vem, que tudo que faz não é o suficiente, aí tá faltando essa pequena viradinha de chave, que é a ativação, que é esse fortalecimento do amor próprio. É claro, né, que isso são processos, porque nós acreditamos que nós nos amamos. Quando nós vamos verdadeiramente entendendo os padrões, que a gente percebe o quanto nós somos falhos com a gente mesmo. E aí é o momento de fazer o quê? Uma recalculação, né? Uma recalculagem, uma engrenagem aí, uma engrenagem para poder escolher novas rotas,
novos tipos de ações diante de situações. Primeiramente, vindo essa questão do acolhimento, do entendimento, perceber o que está vibrando em mim. Será que é uma carência? Será que é o medo de ser abandonada? Será que é essa situação de querer me fazer importante para alguém de alguma forma? Então, você precisa de inverter a chave, né? Se eu estou com medo de ser abandonada, em que situação da minha vida eu estou me abandonando? Se eu estou com medo de ser rejeitada, por que que eu estou me rejeitando? E quando eu olho com verdade, que eu tenho essa aceitação, é a primeira chavezinha ali, a primeira estrutura para conseguir a cura. Porque ninguém cura daquilo que não acredita estar doente. Então, se eu percebo algo que está em desequilíbrio dentro do meu sistema, eu preciso de me acolher e, bom, eu sei fazer, eu vou lá e faço. Não sei fazer, quem é que sabe? Aonde é que eu vou conseguir alguém que possa segurar na minha mão e falar assim, olha, tem como. Você tem como fazer um movimento, você tem como, você consegue sair dessa situação. Mas primeiro é necessário essa aceitação, esse olhar interno e não fugir, né? Não querer achar que a solução do problema do outro está em suas mãos e fugir do seu próprio processo dizendo que você precisa de ajudar o outro. Você pode ajudar o outro, claro. E se isso te faz bem, óbvio. Mas como é que você está naquela situação consigo mesmo? Porque, como dizem, né, aqui em Minas, a gente diz assim, a caridade começa por casa. Então, não tem como eu tentar fazer esse movimento para fora se eu não estiver conseguindo conectar ele internamente dentro de mim para que eu possa me fortalecer. Aí acontece a magia da coisa. Quanto mais eu me fortaleço, quanto mais eu reconheço o meu valor, quanto mais eu me sinto merecedora, mais potência eu tenho para fazer aquilo que eu quero, que é de ajudar o outro. Mas eu não posso me abandonar. Eu não posso me excluir desse processo. Ele primeiro tem que vir de mim, aí depois eu vou expandir. Porque o que vem de fora para dentro não tem a mesma potência do que vem de dentro para fora. E aí a gente começa a brigar contra o fluxo. Se eu estou fazendo uma coisa que vem de fora para dentro, não tem constância. Eu não consigo resistir por muito tempo. Vou ficar com preguiça, vou procrastinar, vou ficar sem vontade de fazer o movimento, porque eu estou me forçando a fazer algo. Aí tem a pergunta: se forçando por quê? Para quê? Quem é que você quer agradar se desagradando? Aí vamos fazendo essas reflexões para expandir a nossa mente, a nossa consciência e para vir para esse despertar, né, Dani? Exatamente, né? É tanto tem que, né? A gente vê tantas pessoas dentro de uma relação impondo que tem que ser assim, que para ser meu amigo tem que ser desse jeito. E aí o outro lado às vezes até quer fazer parte, aí fica tentando se encaixar nessa obrigação do tem que, mas às vezes aquela parte não tem aquilo para dar, tem outras qualidades, tem outras coisas legais para dar. Então a gente precisa ver o que realmente cada um tem para oferecer, né? E aí, dentro disso que você falou, que foi uma coisa muito legal do acolhimento, né? De acolher dentro da gente essas dores, de acolher dentro da gente essas fraquezas, esses pedacinhos nossos que precisam ser olhados, que precisam ser vistos. Porque, novamente, se eu quero me relacionar, mas eu não tenho acolhimento para os meus próprios fractais de dor, como que eu vou acolher o outro? Porque o outro também vai ter as dores dele. O outro também vai ter as fraquezas dele. O outro também vai ter os momentos em que ele precisa de apoio para alguma coisa. Mas se eu não dou apoio a mim dentro da minha dor, como que eu vou ter apoio para oferecer para o outro? Né? Então, esse autoconhecimento, essa jornada da gente se olhar, da gente se acolher, da gente se cuidar, é o que viabiliza para que a gente tenha cuidado para oferecer para o outro, para que a gente tenha acolhimento para dar para o outro. A gente não vai ter para dar uma coisa que a gente não nutre na gente mesmo. E aí vai estar sempre cobrando do externo, a culpa é do outro. Foi fulano, foi ciclano, é o governo, é isso, é aquilo. Porque não para buscar dentro de si os recursos. Ah, não tem recurso? Vai desenvolver novas habilidades, vai aprender recursos novos, vai encontrar dentro de si meios de se cuidar. E se não sabe, não tem como, vai buscar ajuda. Né? Existem
vários caminhos, existem vários meios, mas tudo começa de dentro para fora. Não adianta a gente querer ficar o tempo inteiro indo lá para pegar uma coisa para ter aqui dentro de mim, porque o objetivo é eu gerar isso dentro de mim, para aí poder compartilhar, para aí poder multiplicar essa vibração, essa energia que está dentro. Mas se você não olha, se você não nutre isso, se você não aprende a cultivar, você fica sem ter o que trazer para compartilhar na mesa. Porque a pessoa pode até fingir que está tudo bem um tempo, né? A gente vê aí muita gente que no começo é de um jeito, mas não consegue sustentar, como você estava falando agora há pouco. Não se sustenta. Você consegue fingir que é zen, que é ok, quando vai pra rua, quando sai ali, haribô, não sei o quê. Mas aí quando chega a realidade, que pisa no calo, que pisa no pé, tudo pula para fora. A verdade, ela pula para fora. E aí você vê que a pessoa está em grande confusão, ela está em grande dor, ela não está bem. E aí, quando vai parar para resolver isso? Em vez de querer dar para o mundo uma imagem que, na verdade, está querendo aplauso, que, na verdade, está querendo reconhecimento, que, na verdade, só está querendo ser olhado. E aí, se você está saindo no mundo querendo ser olhado, tanto querendo ser visto, será que você está se vendo? Será que você está se olhando? E na maioria das vezes, isso que a gente está buscando fora é uma coisa que a gente precisa encontrar dentro da gente. Não adianta ficar correndo aí para fora do mundo, querendo achar a felicidade, porque é uma coisa que é para ser gerada de dentro. Você está rindo aí, Jojo? O que foi? É o jeito que você falou, assim, porque é muito engraçado como a gente vai se enganando, né? Não tem nada de errado a pessoa querer esses aplausos, querer ser vista, ser reconhecida, só que quanto mais a gente cria um personagem para agradar e para estar neste lugar, menos a gente consegue acessar. Porque a nossa potência verdadeira, ela está na nossa própria essência. Ela está na manifestação do nosso ser, do nosso próprio espírito, né? Então, quanto mais a gente vai se forçando, vai se moldando para fazer um movimento forçado mesmo, para conquistar isso, menos a gente consegue. Por isso que as pessoas ficam aí dizendo, nossa, eu estou tão cansada, eu faço tanto movimento, está tão pesado. Quando vai ver verdadeiramente, a pessoa está se anulando para conquistar isso que ela acredita que é o que ela quer. Seria muito mais fácil, seria muito mais simples fazer esse trabalho inverso. Eu me permito ser quem eu sou, eu aceito as minhas potências, as minhas qualidades, as minhas sombras e as minhas luzes, e o acontecimento, o fluxo, ele vai naturalmente, não precisa de forçar. E aí não cansa, porque você está fazendo simplesmente quem você é, você está manifestando quem você é. Então não tem essa pressão. Você não precisa de ficar se moldando, como você mesmo disse, né? A pessoa fica ali fazendo de gratiluz o tempo inteiro, aí quando não consegue mais sustentar, se mostra uma coisa muito pior do que aquela se ela tivesse agido naturalmente. Quando nós tomamos essa consciência, a vida fica muito mais leve. A vida fica muito mais leve porque eu só sou. Eu não preciso de criar um personagem, eu não preciso de criar uma situação para o externo. Eu me permito ser e as frequências que eu quero verdadeiramente, se tiver ressoante dentro do meu campo, elas vão chegar. Agora, se não, a rota precisa de ser recalculada. E tá tudo bem. E tá tudo certo. Porque até que você encontre uma coisa certa, você vai estar ali frequenciando, vivendo várias outras coisas que você acredita ser errada. Mas é o que você necessitava para chegar onde você deseja. É o tipo de magnetismo que nós vamos pegando no meio da trajetória para ter um fortalecimento para chegar no ponto desejado. Porque senão, quando nós chegamos nesse ponto que a gente tanto quer e não passou por alguns processos de fortalecimento, se alguma coisa sai fora daquilo que eu esperava, eu não tenho o magnetismo para sustentar. Então, a tendência é de correr, é de fugir e começar a se julgar, a se culpar e falar, nossa, eu queria tanto isso e agora aconteceu. Tá, você chegou no ponto que você desejava e nem por isso as provações não vão existir. Eu falo muito com as pessoas que fazem os blocos terapêuticos, né? Que a terapia, ela não vai eliminar o problema da vida de ninguém, mas você pode ter certeza que ela vai te dar uma maturidade para você lidar com os problemas que vão vir. Porque enquanto nós estivermos vivos, os problemas vão acontecer. Quando a pessoa tem esse entendimento,
ela consegue verdadeiramente uma base, um apoio para solucionar de uma forma um pouco mais harmônica as situações que forem contrárias àquilo que ela desejava. Porque ela já soltou o controle para entrar no fluxo. E quando nós estamos no fluxo, a vida vai fluindo. E ainda que a trajetória mude, eu tenho uma estrutura para lidar com essa nova rota. E quando eu não tenho, o que eu faço? Busco ajuda novamente. Porque às vezes nós não vamos conseguir fazer um movimento tão profundo quando a gente está envolvido no processo de dor. E é para isso que nós temos aí diversas terapias e terapeutas para nos auxiliar nestes momentos. Concorda, Dani? Sim, com certeza. Não adianta, né, se a pessoa está ali presa no controle, como é que ela acha que ela vai entrar no fluxo da vida, né? Aí a pessoa fica, nossa, mas tá tudo travado, mas você não está tentando segurar tudo? Você não está aí tentando ter controle, tentando ter certeza de, só vou fazer um movimento quando eu tiver certeza, né? E aí não consegue entrar no fluxo, porque para entrar no fluxo você vai remar para lá, remar para cá, dar umas braçadas e de repente quando você vê você está no fluxo, mas você quer ter o controle, só vai se movimentar quando tiver certeza, aí você afunda, você fica ali estagnado, fica com a vida bloqueada, porque não consegue entrar, começar a fazer um movimento, está ali tentando controlar tudo, cada resultado, cada passo, cada coisa, e aí a vida fica toda travada, a pessoa não entende por que está tudo estagnado. Então, justamente, é preciso trazer essa maleabilidade, trazer essa soltura um pouco, para conseguir abrir esse fluxo, para conseguir entrar nesse pulsar da vida natural do jeito que ela é. E não querer controlar tudo, porque a gente não controla nada, na verdade, né? Se engana muito quem acha que vai ter o controle de tudo e todas as respostas, e aí, a partir de todas as respostas, eu vou começar a fazer a minha caminhada e aí tudo vai dar certo. Não é bem assim, porque primeiro que não tem como dar errado, né? Tudo que acontece, todas as experiências que a gente vai vivendo, elas estão acontecendo no tempo certo, elas estão acontecendo porque tem que acontecer. Então, não tem como dar errado. São apenas as passagens que a gente está vivendo, que a gente precisa viver para que haja um crescimento, para que haja um aprendizado, para que se possa se aproveitar de alguma coisa e dar o próximo passo. Mas se eu fico parada, esperando que a coisa aconteça, que eu tenha a confirmação para que eu possa andar para frente, eu mesma estou estagnando o fluxo da minha vida. Estou vivendo dentro desse controle, eu estou tentando controlar os outros à minha volta, eu estou tentando controlar tudo que acontece e a vida não anda. Fica tudo travado aí. E o interessante também é aprofundar um pouquinho isso que você disse, que é uma reflexão já muito profunda, né? E de entender que essa necessidade desse controle, ela vem para um padrão de insegurança. Então, como eu não sei lidar com coisas do imprevisto, eu preciso controlar para não sair das minhas rédeas, das minhas mãos. E isso vai deixando a vida parada, estagnada, truncada, como você mesmo disse. Aí, quando nós falamos aqui, né? Ninguém dá o que não tem. Muitas das coisas que nos deixam presa a esse padrão de querer dar aquilo que a gente não tem, algumas vezes são por crenças. São por crenças de situações vivenciadas ou por coisa que está no inconsciente coletivo, né? Então, quando está no inconsciente coletivo, ainda que a gente possa não ter tão dentro da gente, a gente acaba vibrando, porque nós fazemos parte de um todo. E a gente vai embarcando, mesmo tendo um entendimento, às vezes, contrário. Por exemplo, quando nós vamos dizendo do próprio bem-estar, é de olhar para a gente primeiramente, o que o inconsciente coletivo diz? Essa pessoa é egoísta, ela só quer olhar para ela. Mas imagine só, se você não olhar por você, quem é que você vai delegar que vai olhar? Quando nós temos essa compreensão que essa é a nossa função, nós percebemos que, na verdade, nós estamos fora de órbita quando a gente está querendo fazer do outro e que a gente não está com o nosso para-casa pronto, como que eu vou resolver do outro? Aí tem uma inversão do nosso olhar e daí eu consigo fazer o quê? Um movimento interno, vou buscar quais são as minhas dores, vou buscar como eu vou curar esse vazio, como a Dani tinha dito anteriormente, para que depois sim, eu estando nutrida de mim, eu não vou ficar mais no padrão da dependência. Porque quando nós ficamos muito para o externo, existe também ali um grito por um socorro por questões de dependência. E tá tudo
tudo bem, né? A gente não sabe, às vezes, a gente não sabe fazer o movimento, a gente não sabe que isso podia estar acontecendo, e a gente vai somente vivendo sem olhar nas entrelinhas o que que o nosso comportamento está querendo nos dizer. E ele vai ali dizer quem nós somos, para que a gente possa olhar, aceitar e fazer o movimento daquelas coisas que a gente acredita que não está mais legal, que não é benéfico para a nossa vida. Se a vida está estagnada, se eu estou insatisfeita no trabalho que eu estou, se eu estou dentro de uma relação abusiva, se eu não estou conseguindo fluir da forma que eu desejo, se eu não consigo acessar a abundância, a prosperidade do viver, né? Quando a gente fala a palavra prosperidade, abundância, vai muito além do que questões do financeiro apenas. A prosperidade da vida mesmo. Se eu não estou vibrando na vida, no meu prazer, existe alguma coisa que precisa ser reajustado dentro do meu sistema. E é olhando para dentro que eu vou conseguir fazer o movimento. Temos uma tendência de achar que a grama do vizinho está muito mais verde do que a nossa. Talvez é porque o vizinho está neste movimento, olhando para a grama dele, adubando com o que precisa, regando nos momentos necessários. E ao invés de eu fazer um movimento para mim, eu estou só observando o que o outro está fazendo. Aí depois fala, nossa, como essa pessoa teve sorte. Nossa, como tudo acontece como se fosse mágica. Porque a pessoa olha somente no momento do final da trajetória. Ela esquece de considerar todo o caminho que foi percorrido. E qual que é? E entra na dor do quê? Da comparação, da invalidação, de achar que eu não consigo, que eu não posso. Mas será que eu estou fazendo verdadeiramente o que eu preciso de fazer? Ou estou querendo me convencer que eu estou fazendo e que não tenho sorte? E nos últimos dos casos, né? Delegando a Deus. Né? É porque Deus quis assim, é porque tinha que ser assim mesmo. Precisamos de olhar com essa verdade. Porque também dizem, né? Faça sua parte que eu vos ajudarei. Será que a gente está se ajudando? Primeiramente, será que a gente está fazendo esse movimento para dentro, para depois ir para fora? É mais uma reflexão. Dani, eu tô achando que o povo hoje está bem caladinho, né? Vocês estão acompanhando? Estão acompanhando a nossa conversa? O que vocês estão achando de tudo isso? Estou achando o povo tão calado hoje. Né? Tá todo mundo introspectivo. Mas é isso, né, Jô? É muito fácil, né? Parece, às vezes, você olha, né? Acredito que tem gente que olha e fala assim, tudo é fácil para essa pessoa, e para mim que é mais difícil. Mas aí que tá, é a questão de desenvolver a musculatura energética, né? Dificuldade todo mundo tem. Todo mundo tem. Até a pessoa com a melhor vida que você conhece vai ter as dificuldades dela. Mas como ela lida com a dificuldade é o que vai fazer a diferença na qualidade de vida. Porque a pessoa que a gente olha de fora e fala, pensa, né? Nossa, essa pessoa é tão feliz, é tudo tão fácil para ela. Ela tem os desafios dela. O que acontece é que na hora do desafio, ela não se deixa abalar, ela não desperdiça toda a energia dela com isso, ela não vai se desesperar, ela não vai entrar numa de ficar reclamando das coisas, ela vai entrar no ritmo de buscar soluções, de buscar meios para resolver aquilo e soltar. Então, assim, de novo, essa pessoa ela não está indo lá buscar a felicidade dela, arrumando uma outra coisa que vem de fora, mas, de fato, a pessoa ela está para dentro dela, buscando as soluções dentro dela, buscando os recursos dentro dela, tentando encontrar com ela meios de lidar com aquela realidade difícil, fácil, que talvez se quem está de fora achando que está muito fácil, estivesse na pele daquela pessoa, eu ia falar, nossa, não dou conta disso não, é muita coisa, realmente, se eu voltar para a minha vida que é muito mais fácil. Eu falo isso porque eu já ouvi isso, né? Eu já ouvi gente falando, nossa, para você tudo é muito fácil. Não é bem assim, né? É a maneira que eu lido com as coisas, porque já houve uma fase na minha vida que tudo era tão problematizado, que era tudo tão difícil, que hoje em dia, quando eu tenho uma dificuldade, eu não vou dar tanta bola para ela, eu vou lá, vou tentar resolver o que tem para resolver, botar energia, mas vou mudar o meu foco para metade do copo que está cheia, para as coisas que estão dando certo, para tudo que eu tenho de bom, e aí sustentando essa energia, sustentando essa vibração, aí sim, as coisas vão se resolvendo, porque eu estou o quê? Eu estou focando dentro de mim, cultivando bem-estar dentro de mim, olhando para soluções dentro do meu cotidiano, daquilo que é possível de fazer, porque às vezes
o problema que aparece não tem uma solução imediata, não tem nada que eu consiga fazer naquele momento, mas eu vou trazendo as soluções que estão dentro do meu acesso, que eu consigo chegar, que eu consigo fazer, que eu consigo olhar. E aí, para quem está de fora, nossa, tudo é tão fácil, é tudo tão simples para você, não é? Bom, eu tento simplificar sim, mas assim, fácil não é. Eu tenho os meus desafios, já tive, cresci num ambiente muito complicado, então assim, é muito fácil olhar agora e falar, é tudo muito fácil. Porque a gente, né, você pode querer escolher continuar apanhando e brigando com a vida, mas você também pode pegar todas aquelas pancadas e aprender a andar para frente, dar os tropeços, andar para frente e se fortalecer, né? Aqui em português a gente fala o que não mata engorda, em inglês eles falam o que não te mata te faz mais forte. Eu acho um ditado sensacional, aquilo que não te mata te faz mais forte, você se fortalece, você aprende e se empodera com aquilo, e eu gosto disso, eu acho que é legal você pegar as dificuldades e transformar em força, e não deixar que aquilo te abale, que te esmague. É lógico que assusta, é lógico que as pessoas às vezes vão ter medo, mas você também cresce. Porque diante de uma dificuldade, diante de um desafio, nós somos desafiados o quê? A crescer, a extrair o melhor da gente, a encontrar novos meios de lidar com aquilo que está parado. Se está parado, como é que faz para movimentar? Como é que eu arrumo um outro caminho? Como é que eu saio disso? Como é que eu faço para resolver essa situação se ela está mal resolvida? Então, não adianta só, não é olhar para o outro e achar que a grama do vizinho é mais verde e falar, eu queria estar naquela casa ali. Será que você cuidaria daquela casa ali tão bem? Será que você daria conta do recado de fazer tão bem feito quanto essa pessoa está fazendo? Será que você está olhando para o lado certo e cuidando daquilo? A Leonice botou. É como aquele ditado, as pessoas veem as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu tomo. Exatamente. Um amigo meu fala, as pessoas veem as pingas que eu tomo, mas não vê a ressaca que eu fico no dia seguinte, né? Então, é por aí. Então, assim, às vezes parece que é muito fácil para alguns e a pessoa fica presa dentro dessa inveja, achando que para ela é tudo mais difícil, que o universo nunca dá vez a ela, enquanto na verdade não, é uma questão de se cuidar, de cultivar dentro de si esse poder interno, de cultivar dentro de si esse bem-estar, para conseguir rebater as adversidades de uma forma equilibrada, para conseguir lidar com aquilo que vem de uma forma tranquila e não sair reagindo e explodindo em torno de tudo que acontece à sua volta. E isso vai dar um resultado melhor. Porque se quando a vida vem, as coisas acontecem, eu tomo uma escolha de uma ação de cabeça fria, de uma forma clara, de uma forma lúcida, eu vou tomar decisões melhores do que sair me atropelando e me tropeçando todo, porque eu estou reagindo aos impulsos que a vida dá, eu não sei o que fazer, e aí eu vou me embolando todo no meio do caminho. Né? E entendendo que nesses momentos que a gente desse tropicão, que você está dizendo aí, que às vezes tende a acontecer, é fazer aquilo que a gente já falou anteriormente, né, Dani? De olhar com verdade, de olhar com paciência, entender que nada é por acaso. Esses movimentos que vão acontecer na nossa vida vêm nos trazer alguma mensagem. Só que nós estamos tão voltadas para o externo que a gente não acaba se conectando internamente. Eu vejo assim que em muitos momentos dentro das sessões a pessoa fala assim, nossa, eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu falei, você não sabe mesmo? Ou você não aceita aquilo que você sabe? Porque em muitos dos momentos a gente sempre sabe o que a gente tem que fazer. Às vezes a gente queria que a resposta fosse outra. Então a gente começa a entrar em pirraça com a gente mesmo e fala, não sei o que fazer. Na verdade, não. Às vezes eu sei o que fazer, mas eu queria que fosse diferente. Eu sei o que fazer, mas eu não quero assumir que tem que ser isso para fazer. Quando eu assumo que eu sei o que tem que fazer, aí eu começo a me cobrar, porque eu já sei o que precisa de ser feito. Então, sentar nesse lugar de não saber é mais confortável, porque ali eu posso ficar escondido de mim mesmo, né? Enfim, se desse para fazer isso, mas eu posso me esconder. Eu não fiz porque eu não sabia que tinha que ser assim, eu não fiz porque eu estava na dúvida, eu não fiz porque eu não. Enfim, a gente começa a entrar nas justificativas da vida e a vida fica estagnada, a vida fica parada e vamos vendo o tempo passar e as reclamações são sempre as constantes das mesmas coisas. Será o que a vida está querendo te mostrar com isso? Se está nesse lugar que não vê o avanço acontecer, que não vê as coisas ficarem no fluxo normal, naturalizado, tem alguma coisa aí. Mas, como a Dani tinha dito anteriormente,
A fuga, às vezes, tem de ser a nossa primeira saída, a nossa primeira opção, né? Porque aí o Leonilson também escreveu lá, às vezes dói. Geralmente dói e às vezes não dói pouco. Mas o fato de não olhar para essa dor, ela não deixa de existir. Então, dói agora ou vai doer depois, mais tarde, que vai ficando mais profundo. Porque quando tá tudo num começo, eu percebo que eu não estou bem, eu já vou de imediato fazer o que precisa de ser feito, talvez eu não precise de entrar num processo tão intenso. Agora, se eu negligencio e acredito que vai passar, que não tem nada acontecendo, e vou empurrando a situação, aí depois eu preciso de parar sim ou sim. Geralmente, o que que a vida faz para que a gente possa parar? Ou ela vai mexer no nosso estado de saúde, ou ela vai mexer no estágio familiar ou no financeiro. Quando mexe nessas três áreas, é o movimento que dá mais potência para a gente fazer algo. Porque senão a gente vai empurrando, a gente vai postergando, a gente vai percebendo que amanhã vai ficar melhor, depois vai passar, só que não vai. Se você não parar e resolver o que precisa ser resolvido, olhar com verdade, você vai estar acumulando somente essas massas aí dentro do seu sistema e depois vai no salve-se quem puder, né? Porque não tem como resolver esses problemas que são emocionais, são esses problemas que estão com a estagnação dentro do sistema energético, se você não quiser olhar para essa dor. Se você não quiser olhar, você vai fazer um tratamento terapêutico, você vai conversar, mas só porque alguém acha que você tem que fazer. Mas você mesmo não entrou dentro do seu processo. Então não tem resolução, não tem como resolver, não tem como sair. E quando eu falo, porque eu sou bem direta, quando eu falo isso com as pessoas, né, algumas pessoas acabam se assustando um pouco, falam assim, nossa, mas não, é verdade. Se você não entrar verdadeiramente no seu processo, não tem nada que possa ser feito. Se você não olhar primeiramente para você, você não tem como dar ao outro aquilo que você acredita estar dando, porque está te faltando, entende? É aquilo que a gente fala também, de boas intenções, o inferno está lotado, está cheio. Né? Não adianta eu ter a intenção se eu não tenho a vibração, se eu não tenho o magnetismo para fazer o movimento. Né, Dani? Exatamente, né? Se você não para olhar para o seu processo, se você não para olhar para as suas dores, quem vai olhar? E aí vai ficar aquele monte de dores ali, tudo embolado, guardado dentro de você, e você se atropelando, você indo de um lado para o outro, fingindo que não está vendo, justamente projetando para fora, melhor fazer logo a cirurgia, projetando logo para fora, fugindo de si, querendo ajudar alguém, fugindo de si, querendo se apaixonar loucamente, querendo fazer isso tudo fora, sem parar um tempo para olhar para dentro. Porque dentro é muito escuro, dentro é muito feio, eu não quero olhar para isso. E isso tudo precisa ser olhado, precisa ser acolhido. Porque através da limpeza de tudo isso, que a gente começa a perceber as nossas virtudes. Mas isso tem que ser olhado com verdade, isso tem que ser acolhido. Tem uma dor aqui, ela precisa ser olhada, ela precisa ser trabalhada, porque ela pode ser curada, ela pode ser tratada, ela pode ser fortalecida. Você não precisa carregar aquele saco cheio de dor para o resto da sua vida. E outra coisa que eu acho importante também é trazer que não existe ninguém que é feliz o tempo todo, né? Porque também existe essa busca ilusória por uma felicidade quase que estática, que é uma ilusão, isso não é uma verdade. Não existe ninguém que está o tempo inteiro felizão, andando para lá e para cá, indo no banco, indo no supermercado, andando, pegando ônibus e sendo feliz o tempo inteiro. Não dá, né? A gente tem que ser realista e franco e entender que eu vou ter altos e baixos e que é normal isso, né? Não é porque eu estou tendo um momento de baixa que eu estou doente. Pelo contrário, se eu consigo estar presente para essa minha baixa e estar olhando, nossa, estou em baixa, estou triste agora. Tá, deixa eu sentir essa tristeza, deixa eu sentir, nossa, tô com raiva, que raiva é essa? De onde que tá vindo? Sabe? Tô com raiva do motorista, de onde que tá vindo? E olhar para isso, e, não, eu tô com raiva do negócio que está acontecendo em casa, porque eu quebrei o negócio, aí eu fiquei com raiva de mim porque eu quebrei o negócio, tô levando essa... tá bom, pô, não preciso ficar com tanta raiva de mim porque eu errei, né? E elaborando isso, então é normal oscilar um pouco. Não querer achar que eu vou ser amor e vou ser luz o tempo inteiro. Não existe isso. A gente vai oscilar por todas as emoções. A gente vai passar por vários estágios. O melancólico, o raivoso, o alegre, extasiado, o ódio, a bronca.
tudo isso vai passar pela gente. O grande lance é realmente deixar passar e não ficar ali tentando embotar as emoções, né? Hoje eu estava fazendo um círculo da vida, justamente a assistida veio perguntar o que eu posso fazer para viver uma relação saudável, né? O que eu preciso fazer? E aí, conforme a gente foi botando as cartas, né? Cadê a verdade? A verdade dela estava mais preocupada com o outro do que com ela mesma, né? E aí, o que era essa verdade que estava ali? Poxa, a pessoa é do elemento fogo, a pessoa tem potência, a pessoa tem ira pra caramba pra botar pra fora. Ela lidera, ela fala, e ela estava o tempo inteiro tentando ser fofinha, porque ficava com medo de falar mal com a pessoa, ficava com medo de trazer o melhor dela, né? E aí na conversa eu falei, mas é o seu melhor essa potência. Quando você esconde do outro essa potência porque você quer ser a fofinha, você não está sendo você não está sendo verdadeira com o teu elemento, que também não precisa falar tudo torto. Mas se tem uma potência para botar para fora, é o seu melhor, porque tem gente que não vai mudar se você falar, olha, o que você está fazendo? Tem gente que não vai mudar através disso. O fogo, ele transforma, ele é um elemento transformador. Ele vai com tudo e queima. E aí desconstrói aquilo, queima aquilo para nascer outra coisa. Então, às vezes, precisa. Tem gente que não vai acordar se for com amorzinho, se for no carinhozinho, não vai te ouvir. E tá tudo bem. Você também não precisa sair torto. Você já sabe que tem uma tendência a falar com mais força. Use as palavras adequadas. Procura ajeitar o tom de voz. Procura trazer isso de uma forma um pouco mais leve. Mas essa potência é o seu elemento. Então, se sair, você não pode se culpar e nem se reprimir tanto. Falar, ai não, olha, eu vou sair agora porque eu preciso ficar fofinha para poder falar com você. Porque não é isso que vai resolver. Você vai adoecer a relação, vai adoecer o sistema inteiro, se você não consegue trazer aquilo que é a sua verdade, aquilo que é de verdade. Então, assim, eu tô com raiva agora. E botar isso para fora como é, e não ficar tentando florear. Senão você vai oferecer o quê? Uma mentira, você vai oferecer uma coisa sem força, você vai oferecer uma falta o tempo inteiro. E não aquilo que você tem de melhor, que é a sua potência. Foi muito legal fazer isso hoje. Aí a Leonista falando aqui, ó, que legal. Acredito também que as pessoas têm medo e vergonha de mostrar suas vulnerabilidades e ser julgado. Então, Lê, eu acho que vai cair nisso. Você tá muda. Agora voltou, tinha o seu som. É porque entrou uma saído. ligação aqui. Vai cair nisso que a Dani disse agora, sobre o círculo da vida. Que a verdade da pessoa está mais preocupada com o externo do que com o interno. Eu acredito que vai cair nessa situação que você está dizendo, porque se eu estou com medo e vergonha de mostrar as minhas vulnerabilidades, eu estou me colocando num lugar que não me pertence, porque eu estou deixando de considerar que eu sou humana. E dentro da minha condição de humana, eu vou acertar, eu vou errar, eu vou precisar de refazer, eu vou precisar de calcular novos lugares para poder fazer novamente, enfim. Colocando-se no lugar de vulnerabilidade, é até mais fácil da gente conseguir fazer o que a gente precisa verdadeiramente. Porque eu estou me humanizando, eu não vou fazer com peso, eu vou fazer de forma leve, entendendo que se eu estou fazendo por uma primeira vez, possivelmente não vai ficar tão legal assim, a não ser que a pessoa já esteja há muito tempo projetando, programando para fazer, ela vai ter algumas coisas que ela precisa de ajustar no meio do caminho. Então, essa vulnerabilidade, eu diria que é mais um orgulho mal usado, né, do que verdadeiramente uma vergonha e uma vulnerabilidade. Por quê? Eu vou errar mesmo, né? E não tem problema eu errar, sabe por quê? Só erra quem faz. Então, se eu estou errando, ali eu estou avisando para o meu sistema que eu estou em busca de acertar. Eu estou em busca de um movimento. Quando eu começo a me movimentar, o que eu preciso vai me encontrar. Ele vai me encontrar. Agora, se eu estou nessa vergonha, o medo de me mostrar vulnerável, eu não vou me permitir fazer. Se eu não me permito fazer, eu não consigo também chegar na excelência daquilo que eu quero. Porque se eu não faço, eu não tenho como ficar boa naquilo. Quando a gente começa a fazer qualquer coisa nova, são novas informações, são novos códigos que a gente está instaurando no nosso dia a dia. Precisamos de ir familiarizando para que isso seja naturalizado. Por exemplo, quando eu comecei a fazer esse estudo com a questão da terapia, a gente passou, né, Dani, por avaliações, assim, a gente precisava de fazer atendimentos.
eu tinha que fazer em 5 pessoas, eu fiz em 20, entende? Então, calcular essa rota, porque quando eu estou fazendo, eu vou olhando para dentro de mim e perco esse medo do que o outro vai dizer a meu respeito, porque o que ele diz sobre mim diz mais a respeito dele do que de mim mesmo. O outro não tem como validar o meu processo ou invalidar o meu processo porque ele é meu. Por isso, quando nós estamos aqui nas lives, a gente fala muito das nossas experiências e vivências, porque não tem certo nem tem errado. É o que a Dani vivenciou, é o que eu vivenciei. Então, eu estou falando com propriedade de causa. A pessoa pode ou não gostar, ela pode ou não aceitar, mas não vai da questão dela aceitar ou não se eu vivi, se é da minha vida, se diz sobre mim. Quando vamos nos colocando neste lugar, tudo vai ficando mais leve. Nós vamos entender que o ponto de observação do outro é dele. Então, todas as vezes que nós estamos junto com outras pessoas, pode ver, dentro de uma mesma fala, cada um vai entender de um jeito. Por quê? Vai fazer conexão, vai entrar em contato com aquilo que a pessoa já vibra. Por isso que umas pessoas prestam mais atenção numa parte do que em outra. Porque vai conectar com aquilo que está vibrando internamente. Bateu, doeu, segura que é seu. Então, não tem como terceirizar. É olhar com verdade, ver no que doeu, para ver o que aquilo quer me ensinar. O que aquilo está querendo me mostrar. Isso é autoconhecimento. Isso é maturidade emocional. Isso é adultecer, né? Aprender a lidar com as nossas potências, com a nossa luz, com a nossa sombra, com a nossa força, com a nossa fraqueza. Porque nós somos tudo isso. A Dani falou e eu repito. Não vai ter ninguém que vai estar o tempo inteiro feliz. Porque se essa pessoa está muito feliz, ela não está na realidade dela mesma. A nossa vida oscila. Porque nós temos imprevistos, nós temos coisas que não saíram do jeito que a gente gostaria que fosse. Ou seja, não vai atender o meu ego. Então, quando não atende o meu ego, eu vou ali fazer essa introspecção, ou eu vou chorar, ou vou ficar com raiva. Eu vou oscilar o tempo inteiro dentro das minhas emoções, porque eu não tenho como controlar as minhas emoções. As coisas acontecem e nós temos uma ação e uma reação. E entre essa ação e reação, a gente não sabe o que vai causar. Em uma pessoa pode ser tristeza, no outro pode ser frustração. O outro pode falar, na verdade, nem percebi que isso aconteceu, porque nós somos seres únicos, somos diferentes. Eu ficar pendente do que o outro vai achar, do que eu fiz, do que eu penso, do que eu falo, eu preciso me fortalecer dentro do meu amor próprio. Porque o ponto de observação dele não é o ponto da minha vivência, da minha experiência. Então fica muito difícil. A Leonice vai ter que sair. Obrigada, viu, pela presença, pelos seus comentários. Muito legal ter você conosco sempre aqui. Pois é, Jo. Se eu não me permito sentir o que eu tenho que sentir, expressar o que eu tenho que expressar, ser o que eu tenho que ser, por causa daquilo que o outro vai pensar, por causa do que será que o outro vai falar, eu vou viver muito na superfície, né? Eu não vou me apresentar como eu realmente sou, e aí as conexões que eu tenho vão ser todas superficiais. O que eu vou entregar é uma versão de mim para cada comprador. O que eu vou levar para o outro é aquilo que ele quer ver. Ou seja, eu nunca estou trazendo a minha verdade, eu nunca estou me expressando de fato para ninguém, eu não estou entregando nada. E aí eu vou sentir o quê? Um grande vazio na vida. Ah, ninguém me dá a atenção que eu mereço. Ninguém me entrega o cuidado que eu mereço. Por que que ninguém te entrega nada daquilo que você merece? Porque você também não está entregando para o outro o seu potencial. Você não está entregando para o outro aquilo que você tem de verdade. Você está tentando entregar para o outro, encaixar no modelo daquilo que você acha que o outro quer, ou daquilo que o outro parece que gosta mais. Então você não está entregando nada de verdade e você não vai receber nada de verdade. O que eu jogo para o universo é o que volta para mim. Então, se eu dou nada, eu recebo nada. Se eu dou superficialidade, eu recebo superficialidade. Se eu dou uma versão de mim que é para encaixar, para manipular, eu vou receber manipulação também. Né? Aí vem aquilo que a gente sempre fala, né? Ninguém é manipulado, a pessoa está manipulável. O que acontece comigo é um reflexo do que está dentro de mim. Então, mais do que, né, se às vezes a pessoa não quer, ai não, porque eu preciso, eu queria dar. Então, e o que você quer receber da vida? Né? Começa
a ofertar isso, você quer encontrar relações profundas de verdade, onde a verdade predomina, então seja você de verdade. Entregue essa verdade, porque é isso que vai voltar para você. Entregar a verdade não é vomitar um monte de coisa ruim em cima dos outros, é entregar essa vulnerabilidade, é entregar também essa fraqueza, é entregar também essa imperfeição e não sair por aí querendo pagar uma de que tá tudo uma maravilha, eu sou incrível e vestindo essa roupagem do fantástico mundo que não existe, porque ninguém sustenta isso muito tempo e se fica forçando essa barra para fingir que tá tudo bem, para mostrar que tá tudo lindo, vai se encher de um vazio tão grande, porque nunca ninguém vai devolver todo esse esforço para ser tudo isso que eu faço para os outros. Então, assim, começar a permitir que seja o que realmente é. Então, hoje eu estou esquisita, não estou me sentindo muito bem, não sei, não estou legal. E deixar esse não estou legal, mostrar o que é que não está legal, por que não está legal. E procurar realmente cultivar esse autoconhecimento para entender dentro de si, para mapear dentro de si o caminho para ter uma realização maior, para ter uma satisfação maior, para poder receber do universo uma resposta melhor do que a que eu estou recebendo agora. Se o universo está me entregando não está legal, então o que de dentro de mim que também não está legal e que pode ser mudado, que pode ser adaptado para melhorar a resposta do universo para mim. E o universo só está de novo respondendo aquilo que eu estou ofertando para ele, né, Jô? Justamente. Dani, muito legal o que você falou e me fez aqui dar uma viajada nos meus pensamentos, porque às vezes é aquilo que eu acredito que o outro quer e às vezes nem é. Às vezes eu estou me anulando, pensando que eu estou fazendo algo que vai agradar o outro, e aí eu cometo 2 equívocos, porque eu não estou agradando o outro e nem a mim mesmo. Então, quando você falou isso, veio uma caída de chave aqui, porque às vezes é o que a gente acredita, o que a gente acha que o outro espera, o que a gente acha que o outro quer. E às vezes só um achismo mesmo. E aí a gente fica nesse lugar, nesse vácuo, né? Porque vai se anulando na expectativa de agradar o outro e acaba não agradando nem a si mesmo. Ô Dani, bater papo com você é sempre muito gostoso. Mas eu tenho uma sessão agora, eu tenho um atendimento. Eu também tenho outro círculo da vida para fazer agora, já está no último minutinho. Pois é, então agradecer as pessoas que estiveram conosco aqui, os que são os meus seguidores que ainda não conhecem o trabalho da Dani, não deixe de seguir o perfil dela. É uma terapeuta fantástica, tem muita abordagem legal, faz umas vivências maravilhosas que eu participo sempre que posso. Então, super recomendo. E agradecer o carinho de vocês, os coraçõezinhos, os comentários, a participação de vocês. Enriquece os nossos encontros aqui de terça-feira. Então, muito obrigada a todos que estiveram presentes, que vão assistir depois. Se quiserem também, pode compartilhar os insights de vocês nos comentários. Podem também trazer sugestões de temas. Estamos abertas aí para poder vir aqui compartilhar as nossas vivências e experiências com vocês. É isso aí, Jojo. Obrigado pela participação, obrigado pela sua presença. Sempre um prazer muito grande estar aqui com você. E o pessoal da minha rede que veio através de mim aqui também, vai lá, segue o conteúdo da Jo, tem muita coisa bacana, tem muito papo cabeça, Jo fala bem pra caramba. E é isso, ela faz uns mapas de Odô muito legais para você que está aí começando a investir no autoconhecimento. Tá aí um caminho muito bacana do mapa de Odô para a gente se conhecer, para a gente perceber o nosso caminho, perceber tendências em nós que são muito naturais e começar a acolher isso dentro da gente também. Então é isso. Muito obrigada, gente, a todo mundo. Até a próxima, até a próxima semana. É terça, e um beijo. Boa noite. Beijinho. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.